Olha a pergunta de alguém que está dizendo: por que todo evangélico agora fala em línguas? Eu acho que não é todo evangélico que fala em línguas. É só os pentecostais e neopentecostais que não é que falam em línguas, né? Você ouve muito algo decorativo. E as principais é charabacantas, chacarabanai, decanta mébria. Tem umas que tem um jargão que já virou jargão e é decorativo. Existe o dom de línguas. E eu creio, sem sombra de dúvida, o dom de línguas. Mas o que acontece na maioria, na grande maioria, no meio evangélico e agora na renovação carismática? As pessoas começam a ser induzidos a entrar numa espécie de transe. E aí põe a mão na sua cabeça e começa. E o pregador lá fala: vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Receba, 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 receba. Fala em língua, fala em língua, fala em língua. Parece um bando de doido. Eu fiquei muito tempo na religião. Eu fiquei 33 anos na igreja evangélica, na empresa chamada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Lá a empresa do José Wellington, que ele disse que Lula não podia entrar lá, porque o Lula era pecador. Só que eu fiquei muito tempo, sei que o púlpito da Assembleia de Deus, principalmente lá da cúpula, é 1000 vezes mais pecadores, sacanas, do que o Lula. Tanto que eles se curvaram, adoraram o Bolsonaro, político horroroso, horrível. Deus me defenda. Porque se fosse... Eles jamais apoiariam, fecharia todos em volta de um político humano, generoso para com o pobre. Porque eles se juntaram a alguém que se identifica com eles. E o que se identificava com eles nessa eleição de 2018 para cá seria o Bolsonaro. Com esse sistema podre, mentiroso, nojento, de roubalheira, de enganação, de escravidão. Eu fiquei muito tempo lá e nunca falei línguas. Nunca falei xarabacanto. Fala agora, xarabacanto, chacaramanai. Porque isso não é falar em línguas. Isso não é o dom de línguas que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios. E que os apóstolos, no dia de Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, falaram. Tem nada a ver com isso que nós vemos hoje no meio religioso. Ou de uns anos também. Não só hoje, mas como antigamente também. Tem nada a ver. Aquelas línguas estranhas ali eram línguas de fato. As pessoas entendiam, compreendiam. Eles falaram língua dos anjos. Não tem nada a ver. Em nenhum texto bíblico você vai ler isto. Que lá no dia da festa de Pentecostes, que muitos crentes nem sabem o que é Pentecostes, eles pensam que Pentecostes é gritaria, é pular, é saltar, ou é um Pentecostes. Não tem nada a ver, meu irmão. Pentecostes era uma das principais festas do judaísmo, do povo judeu. Era uma das principais festas. Tinha Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, tinha várias festas. Mas hoje, muitos evangélicos pensam, foi um Pentecoste hoje no culto. Nem sabe o que está falando, coitado. Porque não é ensinamento. E a maioria dos pastores são muito burros. Burros e arrogantes. Se fosse ignorantes, eu até entenderia. Compreenderia na íntegra. Mas são arrogantes. São maldosos. Não gostam da verdade. Quer manter o povo aprisionado. Ficam bravos, me xingam, me condenam, dizem que eu vou queimar no fogo do inferno. O inferno deles. Eu estou preocupado com o inferno? Nem um pouco. Nem um pouco. E não vivo uma vida em prática do bem, daquilo que eu posso fazer. Não é para ir para o céu também, não. É porque é gostoso você viver uma vida em paz e amor, no exercício do bem. Então, são arrogantes. Não querem a verdade. Então, meus queridos,
Entendam, lá no dia do Pentecostes, na festa do Pentecostes, diz que o Espírito, diz que houve um som, não foi nem um vento. Alguns pregadores que vê um vento forte, não veio vento nenhum, foi um som como de um vento, e algo extraordinário aconteceu ali. Pessoas que não falavam outro idioma, homens simples, pescadores, pouquíssimo outro que tinha conhecimento, que era mais douto em alguma coisa, mas a maioria muito simples, mas falava o seu idioma. E de repente começaram a glorificar o Criador em outras línguas. E nem eles mesmos sabiam o que estava falando. Aí alguém que dizia, olha, estão embriagados, estão doidos esse povo. Aí alguém daquela língua de outro país que estava lá, porque a festa de Pentecostes juntava muita gente, via muita gente, de vários países, judeus de outra, o camarada foi para outros países, mas era descendente de judeus, os pais, os avós, os bisavós eram judeus. Então naquela festa eles vinham, como até hoje. Eles se reúnem em algumas festas principais. Então falou, não, eles não estão embriagados não. Eles estão falando lá em latim, estão falando em grego. Olha, eu moro na da Grécia, estou falando na minha idioma. Eu sou da Espanha, estou falando espanhol. Não estão bêbados, não. Era algo sobrenatural. Mas era idioma, era língua realmente deste mundo aqui, dessa nossa humana. Não era língua de anjo. Era um efeito sobrenatural, uma ação do Espírito. Foi algo notório. Agora, não isso que nós vimos hoje. Pregador grudando na cabeça do pessoal. Eu já vi coisa que eu ficava horrorizado. Isso nunca entrou na minha cabeça. Mesmo a minha ignorância na religião, nunca aceitei isso. Receba, pegava a cabeça do coitado do crente e ficava balançando. Quem é do meio pentecostal sabe o que eu estou falando. Para quem não entende, não conhece, fala, está falando coisa de doido. Mas quem é do meio pentecostal sabe o que eu estou dizendo. Até hoje tem essas palhaçadas. Receba o Espírito Santo, receba, fala em língua, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando. A pessoa vai falando glória, 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 até enrola a língua, fala glória, falou em língua, foi batizado com o Espírito Santo. É uma confusão, é uma baboseira. Batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com falar em línguas. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, falar em línguas é um dom. Assim como tem o dom de cura, o dom de revelação, o dom de língua, tem o dom de profecia, são dons. Já o batismo com o Espírito Santo é a imersão da tua consciência em Deus. E resulta em transformação de atitude, de conduta. Por isso que Paulo fala assim, um só batismo. Mas no Espírito não é batismo em água. Lá em Coríntios, Paulo fala assim, todos nós que vivemos o Evangelho, fomos batizados num só Espírito. Quer dizer, todos falam em língua? Não. Todos foram transformados. Tiveram a consciência renovada, iluminada pelo Espírito de Deus. E passaram a amar, a ter uma conduta diferenciada. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Não tem nada a ver com falar charabacanta, nebras Joe, ir para lá para fora. Então não confunda, não confunda. Dom de línguas é uma coisa. Isso que nós vimos hoje, 99%, é fanatismo, é indução, é ludibriação, é manipulação. É coisa de doido. Mas os malandrão adoram fazer o povo de besta, de bobo, para ganhar prestígio. Olha, eu preguei, tantos, houve um Pentecostes, todos foram batizados, falaram em línguas estranhas, porque eles sai de pênis ereto, que tensão que me dá, porque eu preguei e houve um barulho. É tudo tolice, meu irmão. Isso é falta de evangelho. Enquanto Deus me der vida, estou aqui, alertando vocês, para serem crentes maduros, serem católicos maduros, serem gente madura. Quer ficar na religião? Fique. Mas não seja tolo, não seja tola. Amadureça em Cristo, amadureça no Evangelho. Deus te abençoe e te guarde.